Salmos 81. Exortação a louvor e obediência. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai ao Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamborim, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. E é preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou, como lei, a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linhagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres do incesto. Clamaste na angústia e te livrei do recôndito do trovão. Eu te respondi e te experimentei junto às águas de Miribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel. Se me escutasse, não havia no meio de ti Deus alheio. Nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e ta encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. A palavra, ela fala, esses salmos não é Davi que escreveu, salmos de Asaf. A palavra, ela fala, José, ele saiu do Egito. José, ele foi vendido para o Egito, mas depois Deus tirou José do sofrimento que ele estava, porque ele foi vendido para o Egito como escravo. Mas ele sempre foi obediente a Deus em tudo, e ele clamava a Deus em tempo de angústia, e Deus livrava ele do mal, e Deus respondia às orações dele, apesar do sofrimento, porque José, ele foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo para o Egito por causa da inveja dos seus irmãos. A palavra, ela falou, ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse, haja no meio de ti Deus alheio. Deus, ele não aceita outros deuses que não é ele. Quando vê na Bíblia Sagrada que está escrito Deus com letra minúscula, é deuses que não é o Deus Todo-Poderoso. É Deus que o povo inventa na terra para adorar. Só que hoje na terra tem vários tipos de Deus. Deus não são apenas a imagem de escultura, como muitas pessoas pensam. Deus é tudo que a pessoa colocar em primeiro lugar na sua vida, deixando Deus de lado. O dinheiro é um Deus para muitas pessoas na terra. O bem material também é um Deus
para muitos. Há pessoas que colocam na frente a adoração em bens materiais do que a Deus. Há pessoas que adoram uma casa, há pessoas que adoram o carro, há outros que adoram o que elas possuem, empresas, fazendas, pessoas adorando bens materiais, esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Há pessoas que adoram famosos na terra, no lugar de adorar a Deus. Deus quer toda a adoração somente para Ele. Há muitos que pensam que somente a imagem de escultura que o povo tinha lá no passado era deuses deles, mas não é somente a imagem de escultura. Deus não quer que as pessoas coloquem nada em adoração no lugar dele. Deus não quer que ninguém adore nada que está na terra e que dê para ele toda a adoração somente para o Deus Todo-Poderoso. Ele quer adoração somente para ele. Deus não aceita sacrifício com animais, mas Deus ele aceita que as pessoas façam um sacrifício no nome dele, em oração, em louvores, em jejum. Hoje é esse tipo que Deus aceita de sacrifício para ele, e isso chega às narinas de Deus como um cheiro suave. É esse o tipo de sacrifício que Deus aceita. E a palavra continua falando, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei o andar na teimosia do seu coração. Já tinha povos desobedientes a Deus no passado. O povo não quis escutar a voz de Deus. Deus deixou o povo que andasse na sua própria teimosia e dureza do seu coração. Deus deixou para ver até onde ia aquele povo. E Deus, ele falou na palavra, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Deus falou, se aquele povo tivesse obedecido a ele, andado no caminho de Deus, Deus ia derrubar os inimigos por terra. Deus ia bater os inimigos. Deus hoje ainda, ele derruba os inimigos das pessoas que servem a ele, desde que as pessoas obedeçam os mandamentos dele, como ele queria que o povo de Israel obedecesse. Mas o povo de Israel não quis obedecer e andou na própria teimosia do coração deles. Mas Deus, ele ainda avisou que se eles tivessem andado no caminho certo dele, Deus ia derrubar os adversários deles, os inimigos deles. Ele falou, os que aborrecem ao Senhor, se eles se submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino. Se aquelas pessoas tivessem obedecido a Deus, Deus teria sustentado eles com o trigo mais fino e saciaria eles com o mel que escorre da rocha. O que representa o trigo, o mel, representa que Deus não ia deixar faltar nada para eles se eles estivessem obedecido a Deus. E assim Deus faz hoje na terra, se as pessoas obedecerem a Ele de verdade, cumprindo os seus mandamentos, Deus não deixa faltar nada para as pessoas que obedecem a Ele. A palavra começou falando de José. José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. José sofreu, José foi preso, José foi escravo no Egito, mas depois Deus o ajudou, respondeu às suas orações. Deus colocou José para ser governador do Egito. Deus colocou José por cima. Depois os irmãos de José tiveram que ir lá pedir ajuda
para José, porque chegou um tempo de fome na terra e eles estavam passando fome.